CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. E aí, Manuel, bom dia, boa terça-feira, tudo bem? Bom dia, meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Bom tá dia, tudo senhores certo por ouvintes. aqui. É um prazer estar de volta com você. Ô, Manuel, a gente conversou no início do jornal de hoje, inclusive, com o Juscelio Paiva, que trouxe pra gente uma informação sobre esse ranking das vias com mais acidentes aqui na capital, né? E os locais que lideram esse ranking são as avenidas Altaz-Mirim e a Avenida das Flores. E a gente começa, então, o seu comentário a respeito dessas ruas mais perigosas, né? Perfeito. Olha só, na realidade, Patrick, você sabe que é um título, mais uma vez, que nós não queríamos ter, né? Mas, na realidade, essa pesquisa do Instituto Cordial sobre segurança do trânsito, eles fizeram uma pesquisa do ano passado até esse ano e, na realidade, apontaram duas grandes vias importantes nas zonas mais populosas da cidade, as zonas de maior crescimento, e que onde ocorrem os maiores e maior número de acidentes e, consequentemente, de vítimas fatais, que são exatamente as zonas leste e a zona norte, né? São as campeãs, evidentemente, de acidentes e morte, né? E nessas zonas, né, apontaram duas vias, né? Uma, a Altaz-Mirim. Altaz-Mirim, Patrick, ela é onde se concentrou a maior parte dos sinistros, né? Quase 300 sinistros no período da pesquisa, né? Foram 298, onde, na realidade, foram 298 vítimas, né? E mais 200 só com vítimas lesionadas. As 298 vítimas foram pessoas que morreram e 200 ficaram lesionados, né? Isso no aspecto de maior número absoluto de sinistros, de ocorrências, de acontecimentos. A outra análise que é feita pelo Instituto Cordial de São Paulo foi uma pesquisa feita pela empresa Uber, né? Foi exatamente na Avenida das Flores. Avenida das Flores, que é um palco de alta velocidade, de pegas, é um palco onde, na realidade, é hoje uma das vias mais longas da cidade, é uma via nova, Avenida das Flores, Avenida das Torres, esse conjunto que começa ali no V8, na Bola do Coroado, e vai até a Barreira, né, no sentido sul-norte da cidade. Ali, exatamente, ocorreram 146 sinistros por quilômetros de via, né? É um outro tipo, unidade de comparação, né? Então, Patrick, o que nos mais assusta é que em 1996, olha só, aqui em Manaus, apenas 2% das mortes era o índice que representavam as motocicletas, né? Hoje, com dados que foram apurados ao longo do tempo, de 96 até exatamente o ano passado, de 2023, esse índice alcançou 34%. Significa que esse aumento que teve de mortes no trânsito foi exatamente em cima dos motociclistas, né? E nos últimos anos aqui em Manaus, os motociclistas e os pedestres são as maiores vítimas fatais ao longo dos últimos anos. Então, esse dado do Instituto mostra exatamente isso, Patrick, a vulnerabilidade que na CBN tem batido, as estatísticas que o IMMU tem fornecido de acidente mês a mês, ano a ano, o crescimento da frota, onde hoje a atual estatística da frota agora, com os números de maio de 2024 até 31 de maio de 2024, as motocicletas representam 32,5% o percentual desse tipo de veículo de duas rodas para a mobilidade das pessoas, é o peso representativo na nossa frota
que circula em Manaus. É um número estarrecedor, é um número que nos assusta, é um número que nos preocupa, é um número que nós estamos batendo o tempo todo, Patrick. É verdade, a gente tem falado bastante, né, sobre a quantidade de acidentes em Manaus. A gente comentou até recentemente, né, uma semana que passaram de 800 acidentes, então um número muito alto. Isso uma semana específica, né, mas pegar de janeiro para cá, a gente já tem muitos acidentes aqui em 2024. Mas além desse assunto de ruas mais perigosas, de cada vez mais acidentes na cidade, você fala para a gente também, Manuel, sobre um artigo de 2020 do geógrafo Roberto Andrés, que já mostrava também sobre essa expansão, o chamado culto ao carro, né? Quanto mais carros aí nas nossas ruas, isso acaba piorando as condições ambientais também, a qualidade de vida das cidades e aumentando o estresse urbano diário. Mas é muito difícil a gente frear a quantidade de carros, né? Visto que o transporte público não é atrativo, então as pessoas buscam o seu carro pessoal, né? Claro, Patrick. Patrick, pode parecer que às vezes a gente é contra o automóvel. Não, absolutamente. Nós não somos contra o automóvel. Nós somos a favor das pessoas. Nós somos a favor do bem-estar das pessoas. Né? E sabe, Patrick, quando a gente fala a favor do bem-estar das pessoas, a gente fala em qualidade de vida. Né? Hoje está muito em voga essas questões dessas distorções ambientais que estão existindo no planeta. Né? Ano passado, nós convivemos com aquela estiagem fantástica, tenebrosa, que tanto nos assustou, que tanto piorou a nossa qualidade de vida, piorou a nossa economia, piorou a nossa convivência, isolou os irmãos do interior, isolou o abastecimento do Estado, prejudicou a nossa indústria, gerou uma expectativa de diminuição de empregos, ou seja, deu esse caos generalizado por umas questões ambientais. Ora, o automóvel representa, Patrick, efetivamente, aqui não é um papo xiita, né, de alguém que agarra na árvore, né? Absolutamente não. Nós sabemos que a tecnologia, o avanço, o deslocamento moderno das cidades, eles requerem, acima de tudo, um equilíbrio. Né? Nós sempre batalhamos pelo equilíbrio. E nós sempre dissemos o seguinte, que uma mobilidade adequada para qualquer cidade do mundo, e nós temos exemplos em torno de todo esse mundo, no Brasil, na América, enfim, em todo o mundo, é que uma mobilidade, ela tem que ser, acima de tudo, ela tem que ser integrada. Integrada onde as pessoas possam utilizar. A mobilidade, para ser boa, ela tem que ser sustentável. Por que sustentável, Patrick? Porque ela tem que gerar o equilíbrio da natureza, o equilíbrio financeiro, o equilíbrio econômico, o equilíbrio de atendimento, o equilíbrio daquilo que é a prestação de serviço, daquilo que se paga. Né? Então, ela tem que ser sustentável, ela tem que se manter, ela não pode agredir, ela não pode tomar o espaço do outro. E também ela tem que ser acessível, ela tem que ser exatamente acessível. Por quê? Porque acessibilidade significa de que nós não podemos, absolutamente, Patrick, ser a favor de uma mobilidade que segrega, de uma mobilidade que isola, de uma mobilidade que cada vez mais possa colocar em xeque e dizer quem mora longe, quem é pobre, quem mora distante do grande centro, quem mora distante do seu local de trabalho, ele tenha que estar penalizado por não ter um tipo de deslocamento mais digno, mais confortável, mais seguro, mais confiável, mais acessível financeiramente, com um nível de serviço que o respalde com o respeito humano. E nós dizemos esse conjunto da mobilidade, efetivamente, nós temos vendo ao longo do tempo, principalmente agora no século XXI, que as cidades urbanas, elas ficaram muito urbanas, elas foram ocupadas indevidamente, elas foram invadidas indevidamente, elas foram ocupadas em todos os locais, tem prejudicado essa mobilidade sustentável. E, evidentemente, que o grande vilão dessa história, por dois motivos, é o automóvel. Primeiro, porque o automóvel hoje ele se tornou símbolo, Patrick, daquelas pessoas que acham que individualmente vai melhorar o seu deslocamento
quando, na realidade, ela está prejudicando várias e várias pessoas, ela ocupando espaço de 140 pessoas, 160 pessoas, num espaço do sistema viário. Isso significa o quê? Que um automóvel que transporta uma, duas ou três pessoas ocupa o espaço de um ônibus que pode transportar 140 pessoas. Ocupa um espaço na faixa exclusiva, na pista exclusiva, no sistema viário, aquele trabalhador que mora longe, que ganha pouco e que precisa se deslocar com dignidade. Esse é o primeiro aspecto, né? O segundo aspecto é a questão ambiental. Evidentemente que 1000 veículos que ocupam esse espaço numa via, eles emitem mais poluentes para a nossa atmosfera, né? Muito mais do que o ônibus, seja ele a diesel, seja ele de uma fonte energética como o gás natural, seja ele com uma fonte energética, uma mais limpa, que é a modalidade de energia elétrica, né? Então, nós fazemos esse comparativo e estamos vendo de que essas emissões das motocicletas, dos veículos particulares, eles afetam diretamente aquilo que é a qualidade de vida. Eles contribuem para que as doenças respiratórias sejam mais aumentem a sua difusão, aumente a sua utilização por parte da população e afetem as pessoas mais pobres, as pessoas que moram na periferia. Então, na realidade, Patrick, baseado ainda, complementando de que essa invasão dos automóveis, ele provoca a implantação de projetos megalópolis. Por exemplo, Patrick, é mais importante para uma cidade como Manaus, uma faixa exclusiva, de que um viaduto que são para automóveis. Eu sempre defendi isso. Fere interesses, fere a comodidade de uns poucos, mas, na realidade, ele afeta muito mais a cidade na sua qualidade de vida. Por quê? Uma obra de um viaduto, ele impermeabiliza mais, ele fecha mais a drenagem natural daqueles pontos de interseção. Ele coloca muito carro na rua. Infelizmente, quando a gente constrói um viaduto, nós estamos dando prioridade para a máquina. Nós estamos trabalhando em detrimento do homem que usa o ônibus, que tenta atravessar a rua, seja ele uma pessoa deficiente, uma pessoa de baixa mobilidade, uma mulher grávida, uma criança, um trabalhador que muitas vezes não pode usar a sua bicicleta, não pode usar para que eles possam deslocar para o trabalho, porque esse espaço viário está tomado pelos automóveis. Não é? Temos que conviver com isso? Temos, mas nós temos que priorizar efetivamente com políticas públicas menos agressivas, menos hostis, mais amigáveis ao homem, mais amigáveis à cidade, mais amigáveis à qualidade de vida, para que componham isso. Você veja, Patrick, quando a prefeitura inaugura hoje um pier, é um ponto de fuga, de contemplação para a natureza, melhorando a qualidade de embarque e desembarque das pessoas que utilizam o meio de transporte mais popular, mais utilizado da Amazônia, que são os rios, que são os nossos rios navegáveis, os nossos igarapés. Esse é um exemplo, por exemplo, de melhorar a qualidade de vida no deslocamento, de acesso ao centro, de acesso aos locais, com dignidade. Nós estamos aguardando, por exemplo, um terminal hidroviário de passageiros que vai ser implantado pelo governo federal junto com o governo do estado, para que nós possamos, ali na Marginal Moderna, nós melhorarmos as condições de embarque e desembarque das pessoas que utilizam o transporte hidroviário. Isso são qualidade de vida. Isso leva à qualidade. O automóvel, por si só, ele gera essa questão ambiental, gera a questão urbana de uma expansão desordenada, de uma expansão urbana draconiana, e leva também a essa segregação de quem depende do transporte público. Então, na realidade, é por isso que nós damos ênfase numa cidade, Manaus, capital da Amazônia, um centro nervoso, um centro de gravidade do que representa a nossa floresta como um ponto de preservação da vida, do ser humano, da floresta, da biodiversidade e, principalmente, da qualidade de vida. Não é? É isso, Patrick, que nós damos ênfase e defendemos com todas as nossas forças. Uma convicção, acima de tudo, de que
É preciso que a gente dê uma opção preferencial pela vida, dê uma opção preferencial pela qualidade de vida das pessoas. Sejam elas ricas, sejam elas pobres, sejam a minoria, seja a maioria, para que nós possamos fazer uma cidade amigável, uma cidade acolhedora, uma cidade coletiva e participativa, Patrick. Manuel, vamos fazer o seguinte, a gente tem, realmente o nosso tempo já está bem estourado que a gente precisa ir para o comercial, mas antes, tem duas perguntas que eu gostaria que você respondesse, se possível, só que tem que ser bem rapidinho, Manuel. Vou fazer aqui as duas, tá? Começar pelo Jameson, o Jameson manda pra gente, o Stevenson manda mensagem pra gente falando assim, bom dia, as vias mais perigosas não deveriam ser as mais fiscalizadas? E são? Não, não são. Necessita, como umas sugestões de fiscalização, Patrick, como exatamente o que precisa? Precisa fiscalização eletrônica, pessoal, precisa ser melhor sinalizada, precisa ser melhor monitorada. A sinalização e a fiscalização precisam ir para os bairros, precisa se fazer fiscalização preventiva e, acima de tudo, de fiscalização. Ele está certo, correto. Nós temos que atuar em pontos negros de acidente para cessar, para estancar esse crescimento de vítimas. E para fechar, Manuel, mais uma resposta rápida aqui, a pergunta do Augusto. Ele faz a crítica dele, né, a respeito da disputa por espaço. No Brasil tem um veículo para cada 4 habitantes e diz que a solução para Manaus é uma malha metroviária que interligue toda a cidade. Mas isso leva tempo. No caso de Manaus, acho que nem tem projeto para isso, é a fala do Augusto, né? E ele fala aqui sobre a solução imediata, que seria o rodízio de carros. Isso é óbvio para ele, mas as autoridades de trânsito relutam para a execução dessa medida. Então ele gostaria que você, Manuel, trouxesse a sua opinião a respeito disso. O que você acha do rodízio? Qual a dificuldade de implantar o rodízio? Se seria uma boa solução para cá. 1 minutinho, Manuel Paiva. Pois é. O rodízio seria, numa escala de 1 para 10, o 11º, né? Eu acho que nós temos que melhorar imediatamente a prioridade das vias para os ônibus, nós temos que melhorar o processo de educação e formação de condutores, nós temos que sinalizar, nós temos que fiscalizar, nós temos que se comunicar com a população e dizer para a população, a prioridade de Manaus é para o transporte coletivo, não para o transporte individual. Aqui nós não precisamos ainda de rodízio. O rodízio não resolve o problema de quem necessita do transporte urbano. O rodízio resolve ou tenta enganar aquela pessoa que tem 2, 3 carros, que pode, num dia que ele não utiliza um final de placa, no dia seguinte utilizar a 3ª placa ou a 2ª placa. Ou seja, resolve o problema de quem tem um transporte individual, não de quem necessita o transporte coletivo, que é a maioria da população. Sou contrário ao rodízio, ele não resolve. Nós temos que partir para soluções de médio e longo prazo para o transporte de média e grande capacidade para o transporte urbano. Manuel Paiva, te agradeço o comentário de hoje. Grande abraço, boa terça. Forte abraço, obrigado pela oportunidade.